Aí, muito bem, gurizada, muito bem. Estamos de volta. Estamos de volta com o programa A Grama é Verde. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal aos poucos vai entrando aí. Estamos voltando então aqui a fazer o nosso programa A Grama é Verde. Tudo certo aí com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam todos aí quem está com frio aí bem agasalhados, etc. Que o frio está começando a chegar aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, meus caros, vocês devem então estar percebendo aí, certo? Que depois aí de algum tempinho envolvido em mudanças, etc., eu consegui voltar a fazer as lives aqui pela Sociedade Chesterton Brasil, justamente no mês então dedicado a Chesterton. Nós vamos ver novamente, aí nós vamos encerrar, né, as nossas séries de lives do programa Grama é Verde. E dessa vez, né, por incrível que pareça, esse lugar novo aqui que eu estou morando, ele não tem barulho nenhum, né? Estou morando em 2 irmãos agora, não tem barulho nenhum, mas tem uma criança que está resolvendo fazer todos os barulhos possíveis quando eu abrir a live, então se vocês escutarem os gritos aí, é alguma vizinha aqui, certo? Mas, então aos poucos, estamos montando o cenário aqui para podermos voltar com as lives com cenários. E estamos, né, graças a Deus, aí num lugar de ambiente tranquilo, então não vai mais ter aquela barulheira toda. Nós vamos poder fazer os nossas lives, nossos programas semanais aqui com toda a tranquilidade do mundo, certo? Hoje, então, nós vamos comentar o capítulo número 25 do livro O Essencial de Chesterton, falando sobre reforma social e controle de natalidade, beleza? Então, meus caros, hoje, certo, o assunto tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, tudo a ver com as profecias de Chesterton, né? Porque Chesterton tem essa fama, então, de estar prevendo as coisas antes do tempo, né? Só está faltando mate amargo, né? Tá faltando mesmo. Se eu tomar um mate agora de noite, depois de todo o café que eu tomei, meu cara, eu vou enlouquecer, Felipe. Então tem que ser uma live mais cedo para a gente poder tomar um mate, né? Então, assim, esse artigo é praticamente o artigo mais longo dentro do A Grama é Verde, ou seja, é praticamente o artigo em que Chesterton mais é uma faceta de Chesterton que a gente quis aqui na sociedade, certo, demonstrar com maior vastidão, que é esse pensamento de Chesterton que vai contra a cultura da morte, que vai contra justamente essa cultura antinatalícia, essa cultura basicamente anti-humana, que é o que a gente vai ver aqui dentro, certo, deste programa. Bom, basicamente, né, Chesterton começa falando que quando as pessoas falam, naquele tempo dele já, de controle de natalidade, o que elas estão querendo dizer, certo? É que você deve resolver o problema do seu corte de cabelo cortando a sua cabeça, né? Você deve resolver o problema do seu dente arrancando a sua cabeça fora, certo? Ou seja, que você deve, né, resolver os problemas da humanidade, acabando com a humanidade, ou pelo menos interceptando, né, para que a humanidade se procria. Então, veja só, isso, obviamente, né, não poderia dar certo, não está dando certo, apesar de que isso continua a todo vapor, né, fazendo implementações, mas são avanços, né, são aí atualizações desses programas antinatalícios, mas Chesterton traz, né, alguns pensadores dentro do artigo, como Godwin, como Malthus, né, e começa a mostrar dentro das teorias, certo, como que foi surgindo este movimento de controle de natalidade. No primeiro momento, como um movimento revolucionário, né, que queria fazer uma reforma social, e no segundo momento com o Malthus, né, onde ele tenta então mostrar que se você fizer reformas sociais, né, você tentar praticar caridade, tentar fazer o ser humano se desenvolver, ele vai ter mais filhos, e aí num cálculo lá geométrico a humanidade vai acabar em tanto tempo porque é impossível conter o avanço populacional. E o Chesterton começa debochando, então, falando justamente o seguinte, né? Olha, nada mais burro do que calcular atos humanos com teoremas, né? Com geometria, com cálculo, certo? Porque o ser humano, ele absolutamente não está regrado por cálculos, né? Ele é uma coisa muito superior. Bom, a partir daí,
Chesterton começa a demonstrar que todos os defensores de controle de natalidade, certo? Todos aqueles então que se colocam então como promotores dessas causas, estão necessariamente envolvidos com sistemas financeiros, né? Ou seja, o dinheiro está totalmente relacionado com o controle da natalidade das pessoas, ou seja, o capitalismo como sistema trata o homem como algo rebaixado, como algo inferior àquilo que ele vinha sendo tratado mesmo nas sociedades decadentes, certo? Ele já estava decaindo, mas né, o advento do capitalismo e o capitalismo na forma como estava, principalmente naquele período que o Chesterton estava tratando, ele basicamente fazia o homem decair ainda mais, né? Fazia o homem estar ainda mais abaixo do que na própria Revolução Francesa, por exemplo, certo? Ou seja, era uma coisa cada vez mais massificante, cada vez menos humana, certo? Mas veja, a teoria capitalista acaba, a partir então de questões que envolviam salário e outras coisas, acaba aderindo, né, ao malthusianismo, aderindo ao controle de natalidade, justamente porque, né, quanto menos famílias você tem, menores necessidades você tem de ficar aumentando os salários. Por quê? Né? Porque, basicamente, quanto mais pessoas você tem para sustentar na sua casa, mais dinheiro você deveria ter que ganhar, certo? Ou, pelo menos, a sua base estaria um pouco maior. E, necessariamente, os seus empregados, né, eles lhe dariam mais custos, mais gastos, etc, etc. E o Chesterton começa a mostrar que todos os grandes empresários, financiadores, etc., que promovem, então, o controle de natalidade, né, seja com questões que envolvem o aborto, seja com questões antinaturais, né, de controle de vida, de métodos contraceptivos, etc., todos eles estavam se baseando justamente, né, em teorias sociais absurdas que reduzem o homem naquilo que ele realmente deveria ser. E mais, né, que beneficiam a eles, logo eles, que o próprio Chesterton começa a mostrar que tem famílias numerosíssimas. Eles que têm famílias, certo, grandes, famílias cheias de riquezas, que passam de geração em geração. Essas pessoas então, que promovem o controle de natalidade entre as cabeças, certo? Todas elas têm, então, na sua prole, certo? Em alguma prole, né? Aquilo que vai perpetuando na sua casa, porque isso é básico do ser humano, certo? Mas, como se estava numa crescente em relação ao descarte da população, em relação ao descarte dos pobres, certo? Como estava cada vez mais uma crescente dessas questões, basicamente, né, aqueles que promovem o controle de natalidade não se importam em ter que fazer essa promoção entre os ricos, certo? Entre eles mesmos. Não. O principal sempre estava voltado em torno à população, sempre a grande massa, sempre como um instrumento de controle das pessoas. Então, a reforma social começou a se dar justamente a partir do controle da mentalidade das pessoas, né? E isso essa mentalidade sendo alterada é absolutamente antinatural. Por quê? Porque o movimento humano natural é a prole, né? O movimento humano natural é fazer com que as pessoas tenham filhos, certo? E aí o Chesterton começa a usar exemplos maravilhosos, que é o seguinte: você quer dizer que você tem que tirar as mães de casa, certo, para trabalhar, então elas vão ter menos filhos por causa das questões de trabalho, mas os filhos que elas acabarem tendo, elas vão colocar numa creche para que outras mães ou alguma solteira que não teve filhos cuide dos filhos deles, certo? Então vejam um nível de absurdo, ou seja, o ser humano começa a ficar tão controlado, né, a tal ponto de que ele não consegue mais fazer movimentos naturais, familiares, no qual, certo, a própria estrutura da realidade da natureza humana está ali, certo, exigindo dela, digamos assim. Então, o grande ataque que Chesterton recebia nesse período em que ele combatia o controle de natalidade era justamente de que ele não estava pensando nas mães, dizer ele. Não, Chesterton fala justamente o contrário, é por pensar nas mães e por querer que elas continuem sendo mães e que elas sejam cada vez mais mães, né, de outros filhos, é que eu estou defendendo o que eu defendo. Porque, no fundo, certo, o que os promotores desta agenda querem fazer é descaracterizar, né, a
figura da mãe e do pai, descaracterizar a família, é fazer com que a família seja uma célula cada vez mais dissipada, certo? E com a família dissipada, então, essa célula base, né, esse embrião da sociedade, com isso cada vez mais dominado, mais fácil fica, então, com que todo um estamento, todo um controle seja, então, erigido, né, seja colocado em pauta. Bom, mas para isso, né, entre as questões de família, salário, etc., tudo isso que vai acontecendo, e essas brigas todas, Chesterton basicamente entra numa questão que eu considero fenomenal, né, que é uma parte da sua profecia, digamos assim, que é o fato, né, de que a promoção disso teria um grande adversário, certo? Porque, veja, a promoção aqui vamos fazer uma pausa lá dentro. A promoção do controle de natalidade se dá justamente, né, durante e propositalmente, né, em correlação com a promoção de várias outras coisas que levam o homem ao descontrole. Então, o homem ele é chamado a se descontrolar em vários aspectos, mas na questão da natalidade, na questão de ter filhos ou não, na questão populacional, ele é chamado a se controlar, ou ser controlado, né? Então, ele tem que se descontrolar em tudo, mas na natalidade ele tem que ser controlado. Ou seja, o Chesterton compara isso aos epicuristas, né? Você precisa, então, basicamente não comer o dia inteiro, não comer para chegar no banquete e comer por 7 pessoas, certo? Isso é evidente que vai levar a um absurdo, é evidente que você cortando, né, as consequências naturais das ações humanas, você necessariamente vai criar uma geração destemperada, desequilibrada, certo? Vai criar uma geração, né? E, subsequentemente, as próximas outras gerações, se elas assim sobreviverem, brincar o Chesterton, né? Ou seja, você está controlando justamente que as populações aumentem, cada vez piores, né? Cada vez mais dadas à imoralidade, cada vez mais dadas ao descontrole, enquanto que as pessoas naturalmente são, né, controladas. O autocontrole sempre é uma questão humana, onde qualquer sociedade que não tenta bagunçar as coisas, né, e que se deixa ali com que ela viva a sua religião, com que ela viva os seus princípios, naturalmente o autocontrole acaba acontecendo, né, porque o homem tende a proteger, né, proteger-se e a proteger outro. Então, basicamente, o que ocorre é que, infundindo uma proteção terceira que oprime, né, o autocontrole do homem e que desvencilha ele, então, dessa autonomia, dessa liberdade, quase que obriga ele a ser controlado numa coisa só, em todos os outros ele pode se descontrolar. Se coloca aí, então, um jugo, né, se coloca um laço, se coloca uma coleira no homem para que ele não consiga, então, agir feito homem. E, obviamente, o Chesterton vai falar, né, aqueles que aderirem a isso, tá, eles vão morrer, né? E cada vez mais vai se tornar uma cultura. No próprio artigo, o Chesterton fala que isso cada vez mais vai ser uma questão vigente, vai ser cada vez mais utilizado, né? A cultura de natalidade tende a subir, as pessoas tendem a ficar aceitando isso porque elas negaram a lógica ao todo. Cada vez mais, né, as pessoas estão emburrecendo. O Chesterton já estava percebendo isso, já percebia nitidamente isso. Só que isso, né, e aí que cabe uma grande profecia de Chesterton, isso vai acabar chegando num ponto, né, de embate. Por quê? Porque nem todas as pessoas vão aceitar isso, certo? E algumas pessoas vão começar a se ligar de que as coisas não são assim, e não deveriam ser assim. E algumas pessoas vão formar, então, suas famílias, né, e vão continuar tendo sua prole, vão continuar fazendo suas famílias numerosas, e vão tentar viver sua vida de acordo com esses princípios. E, basicamente, enquanto isso estiver acontecendo, estes, então, que promovem essa cultura do controle de natalidade, vão cada vez menos ter filhos, certo? Cada vez menos ter meios, então, de controle, apesar de que a tecnologia veio justamente para fazer também isso, né? Mas, em geral, vai haver, então, um embate frontal entre as famílias numerosas e aqueles, então, que promovem o controle da natalidade, coisa que, basicamente, acontece para o bem e para o mal, certo? Se você vê, e o próprio Chesterton avisou, a Europa sendo islamizada hoje, você percebe que ela está sendo islamizada justamente por quê, né? Porque
as culturas muçulmanas não têm, né? A cultura do Islã não tem um controle de natalidade estipulado como o europeu tem, certo? Não tem tudo isso. Então, basicamente, pela força da população, a Europa está se islamizando. Isso é claro, é notório, todo mundo consegue perceber isso, isso é um problema, né? É evidente. Agora, mais do que isso, né? Não só para o mal, ou seja, não é só que o mal consegue dominar, inclusive na situação, mas principalmente para o bem. Chesterton coloca nesse artigo um ponto de esperança em que as famílias numerosas, aqueles que não querem abrir mão, né, de seus filhos, de sua liberdade, de seu pensamento, de seu cérebro, certo? Estes vão continuar tendo suas famílias e essas famílias irão lutar, então, pelo seu direito de existir, pelo seu direito de se perpetuar com sua prole, tendo mais e mais famílias, certo? E vão lutar contra estes, então, que querem controlar todas as famílias. Bom, isso de fato, evidentemente, é uma referência à igreja, certo? Que é defensora da família, sempre foi assim, e que sofre muita pressão, né, para que ceda ela também nesses aspectos. Mas, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, né, a gente sabe que isso não acontece, não aconteceu e não acontecerá, né, porque as portas do inferno não prevalecerão. E são, então, as famílias católicas, são as famílias numerosas, famílias cristãs, podemos dizer, porque sabemos que muitos protestantes colaboram também em alguns aspectos, em vários aspectos em relação a isso, né, questão pró-vida, etc., nós percebemos que há realmente esse embate cada vez maior. E nós vemos isso no Brasil, né? O Brasil é um bastião disso. O Brasil é isso que o Chesterton está falando, né? É uma elite ali tentando sempre avacalhar, esculhambar, certo? E uma população que tenta, então, se reagrupar a partir de seus pequenos grupos que estão despertando, né, para algumas questões. Então, é muito provável que todo mundo que está vendo essa live, que vai ver essa live, faça parte desses pequenos grupos, certo? Ou esteja despertando para estar nesses pequenos grupos de famílias numerosas, de famílias abertas à vida, de famílias abertas à pessoa humana de fato, né? E isso, evidentemente, é algo onde você luta contra um gigante que parece muito maior que você, é um Golias, certo? Todo mundo treme diante de um Golias. Mas, né, na linhagem davídica, veio o nosso Senhor Jesus Cristo, né, o verdadeiro filho de Davi, e aqui, né, nós, como membros então do corpo de Cristo, né, como outros cristãos, fazemos parte então deste corpo místico e somos também então codescendentes, né, de Davi. Nós também somos filhos adotivos dessa linhagem davídica, somos profetas, sacerdotes e reis também, certo? Então, a partir disso, nós temos a certeza que, como batizados, nós temos como lutar contra essa cultura, contra esse Golias, né, espiritual e material também, né? Então, basicamente, Chesterton já preveu que precisaríamos de muitos Davis, né? Precisaríamos cada vez mais de pessoas dispostas a lutar contra esses controladores, essas pessoas que, na verdade, sabe, em última instância, são guiadas pelos próprios demônios, né? Que odeiam o ser humano, odeiam a capacidade de amar, odeiam uma sociedade orientada para o céu. Tá bom, meus caros? Então, este é o capítulo 25 do Essencial de Chesterton, que está em promoção na nossa livraria. Nós estamos no mês de Chesterton. O mês de Chesterton, nós lançamos a nossa plataforma de alunos, certo? De membros. Então, você pode entrar lá, tem artigo inédito, já tem um artigo lá postado, já tem do artigo, né, do professor Rodrigo Naimari, que tem feito bastante lives aqui com vocês. E, basicamente, nós vamos aí ter várias lives ao longo desse mês, né? Vamos terminar, então, os últimos capítulos aí, faltam, se não me engano, 7 ou 8 capítulos para nós terminarmos a Grama Verde e vamos fazer outras lives aí, orientadas para outros assuntos, certo? Mas o importante é que a gente quer que Chesterton seja cada vez mais divulgado, lido, né? Amado e até mesmo venerado por aqueles que assim se sentirem chamados. Tá bom, meus caros? Então, se você gostou dessa live e acha que ela tem tudo a ver com o seu grupo de estudo, a sua realidade, não esquece depois de mandar ela para as pessoas assistirem e verem como Chesterton, né, o autor de Eugenia e Outras Desgraças, que também está na nossa livraria em promoção, realmente foi não somente um defensor da vida, né, mas um profeta de esperança para aqueles que iriam defender a vida para nós nos dias atuais. Tá bom, meus amigos? Então,
Fiquem com Deus. Um grande abraço. Nós vamos ter outro programa da Grama Verde na quinta-feira, né? Amanhã vamos ter live de novo com o professor Rodrigo Neymar. E se duvidar, vai ter live todos os dias aqui na sociedade nesse mês de Chesterton, né? Que vai aí até o dia 14 de junho, a data que comemoramos a sua morte, tá bom? Um grande abraço para vocês. Não esqueçam de comprar os livros de Chesterton e de ler Chesterton. Valeu, até mais!